Do céu, vocês sentem saudade do céu? É loucura, né, irmão? É uma loucura sentir saudade do céu, papo de louco. Mas quem crê na loucura da pregação? Só quem é crente. E naquela noite, irmãos, quando Deus me deu a revelação do que estava acontecendo, eu chorei convulsivamente agarrado numa almofada. E naquele dia eu comecei a ver a vida com outros olhos. Não queria mais morrer, não queria mais tirar a minha vida. Pelo contrário, eu queria viver e viver muito, porque eu ouvia aquela voz falando comigo no coração, não é aqui. Quando você fala aqui é o cão, fica esperto, que o diabo ele é imitador, ele fala aqui. Eu senti aquela mão no ombro, aquele calor de pai. Te levanta, vai para fora que eu vou te mostrar coisas novas. Eu pela primeira vez percebi Sabiá cantando em São Paulo. Imagina São Paulo, centro de São Paulo, onde tem um apartamento, no bairro central, Santa Efigênia, próximo à Cracolândia. E ali eu percebi o canto do pássaro. E percebi que Deus queria dar uma vida nova para mim. Mas era necessário tirar o velho para dar lugar ao novo. E Deus começou a colocar profetas, irmãos. E eu, como tinha ainda pactos no passado com candomblé e tal, eu manifestava demônio em casa sozinho, eu vomitava, eu ficava mal, eu achava que ia morrer, mas era um processo de libertação. Então eu tenho propriedade de dizer o que realmente é uma libertação, irmãos. Campanhas e campanhas foram feitas. Entrei nesse ministério que Deus me direcionou, era o ministério de porta larga, mas a Bíblia fala, quando Ele chama alguém, Ele te coloca onde Ele quer, para que tu compreenda o que é o teu chamado, para que no momento oportuno, quando Ele tem algo mais profundo contigo, Ele te traz para uma igreja com a porta igualzinha aquela ali, bem estreita aquela porta, né, irmãos? Bem estreita aquela porta, tremendo. E por isso que você está aqui, para que você aprenda a sã doutrina. O diabo não está para brincadeira. E tem crente aí fora com outras denominações, com outras doutrinas, brincando de ser crente. O diabo não está brincando de ser diabo, irmãos. Ele continua fazendo o que está em João 10:10, roubar, matar e destruir. Ele é campeão nisso. Mas eu conheço um Deus que no mesmo versículo diz que eu vim e vim para dar vida em abundância. Então eu comecei a entender que esse Deus queria algo maior comigo. E é difícil, irmãos. Como dói você viver da música, você trabalhar tocando na noite. Tudo que eu adquiri, carro, apartamento, meu Deus, tudo era cantando, e de repente Deus não quer que eu toque mais, e agora? Começou a levantar profeta, Vaguinho entre eles, eu quero citar porque é um irmão em Cristo, que era pagodeiro também, a gente se conhece lá em São Paulo. Falou assim: irmão Jair, eu sei que é difícil para ti, mas a hora que tu te entregar totalmente para o Senhor, Salmo 37:5, confia, te entrega nele, que o mais ele fará. Eu não tive escolha, irmãos, Deus me esnocou tanto, todos os contratos que eu tinha foram cancelados, mas existia uma paz no meu coração, eu só ficava aflito como é que aquelas contas iam ser pagas, né? Ele fez eu ir para o Ceará, para Fortaleza, a convite de um pastor. Lá eu pensei que eu fosse cantar música gospel, porque esses ministérios de porta larga permitem que a gente cante no mundo também, porque é o nosso trabalho, a nossa carreira, né? Mas Deus não está nesse negócio. Não dá para servir a dois senhores, Mamon e a Deus. Eu não entendi esse mistério, só com a revelação. E quando eu subi naquele altar, irmãos, pensando que eu ia cantar mais um gênero musical diferente de tantos que eu já cantei, o Espírito Santo me tomou em língua estranha. Eu sei que eu comecei a cantar em língua portuguesa. Até agora eu não sei que língua é aquela. Eu sei que ali Deus sepultou o cantor secular Jairo Leandro. E começou a metamorfose. Mudou a parte física. Eu malhava todo dia, frequentava academia, tinha barriguinha de tanquinho. Deus permitiu que eu aumentasse uns quilos para ficar com barriguinha de máquina de lavar, para mostrar que a vaidade tem que ser quebrada no crente. Aleluia. E aí começou o processo de libertação, irmãos. Então a libertação, ela é um processo lento, gradativo. E Jeová, quando nos chama, Ele fala claramente. Ele cansou de ficar calado, Ele está abrindo a boca nessa noite aqui, quem crê? Ele fala: vou abrir minha boca nessa noite. Fiquei por muito tempo calado, esperando você se posicionar, e nada. Então a vaidade, irmãos, é uma das ferramentas que o diabo usa contra o crente, contra o ímpio. O mundo lá, ele está na vaidade, né? Você pode ter certeza que as aflições que você passa lá fora, eles não estão passando. Eu também não passava. Mas depois que você se posiciona a andar no centro da vontade de Deus, irmãos, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requerido. Então, eu pedia para Deus essa manhã, essa tarde: Deus, o que eu vou falar lá, Senhor? Puxa vida, tanta coisa que tem para falar de libertação, quantas coisas tu já te revelaste para mim, né? Eu comecei a folhear a espada, eu comecei a pegar Êxodo capítulo 20, os irmãos não precisam ficar abrindo, eu vou discorrer rapidamente, né? Quando Deus fala: não te encurvarás a elas, referindo-se às imagens de escultura, né? Porque eu sou um Deus zeloso e visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aqui Deus me falava que era necessário a pessoa se desprender de rituais, né? Há pessoas ainda na igreja, irmãos, que não estão posicionadas, eu conheço, espero que aqui não tenha, mas se tiver, Deus manda dizer: sai dessa, não fica dividindo, não fica coxando entre dois senhores. Te posiciona com Deus. Se há algum ainda que não foi salvo aqui ainda, nessa noite vai entender o que é ter Jesus como único Salvador. Só que daí Deus começou a pegar pesado comigo, irmãos. Começou a me levar lá para o Novo Testamento. Falei: meu Deus, e agora o que tu queres que eu fale, Senhor? Aí eu comecei a meditar ali em Mateus, aleluias, no capítulo 12, né?
no versículo 43, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, voltando achando desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então comecei a perceber, irmãos, que Deus estava querendo dizer querendo que eu dissesse para a igreja, que mesmo no meio da igreja tem pessoas agindo ainda como pessoas que estão no mundo, que não tiveram a revelação da palavra, que muitas vezes estão há anos na igreja e não acontece nada. Aqueles crentes que vivem com a doutrina, e glória a Deus por isso, irmãos, porque esse terno aqui não foi o pastor que me obrigou. Um belo dia eu estava numa vigília, percebi que parecia que eu estava pelado. Eu olhava, minha roupa está abotoada, porque eu estou sentindo meu peito de fora, e sentindo necessidade de colocar uma gravata. Eu era quase sócio da Imédia, da L'Oréal e da Coleston, vivia pintando o cabelo, porque para estar em televisão você tem que estar com a imagem boa. Eu gravava televisão, fazia programas locais em São Paulo, e de repente o pastor fala para mim que isso era vaidade. Eu ainda tentei discorrer com ele: como é vaidade? Se eu sou o templo do Espírito Santo, você não tem que cuidar do templo, não tem que pintar e tal, irmão, isso é vaidade. Então ora por mim, pastor, para ver se o Espírito Santo me convence. E é tremendo, irmão, quando o Espírito Santo te convence, não tem para ninguém, irmão. Tinha uma escala no domingo, resolvi fazer o pezinho da máquina, com a máquina de cortar cabelo, e parece que alguém bateu no meu cotovelo, errei o corte, virou moicano, irmão, tive que acortar o outro lado. Quando eu percebi, mudou meu layout, a máquina 0, e até hoje estou feliz com o meu novo visual, irmãos. Deus, ele faz tu entender que as coisas desse mundo se passaram, tudo se fez novo. Então a libertação é um processo lento e gradativo, individual, assim como é a salvação. Você pode participar, irmão, de quebra de maldição, fazer campanha em cima de campanha, como quando eu era batuqueiro, que eu fazia aquelas mandingas, e tinha também o diabo imitador, né? Ele faz aquelas campanhas lá de mata, de cachoeira, de encruzilhada, né? E eu aprendi muito com isso numa revelação que eu tive junto a um pastor, indo para o monte, quando eu vi aqueles irmãos pulando e tal. Eu falei: meu Deus, tudo de novo. E Deus, ele fala com a gente na linguagem que a gente entende. Não, filho, o que você está conhecendo aqui é o original, o que você conheceu lá é o pirata, é o imitador. Oh, glória! Eu ria e chorava no monte, irmãos, porque Deus, ele fala assim com a gente, numa linguagem simples. Ele quer que você entenda que o Evangelho não é um livro teológico distante da tua realidade, né? Ele quer pegar os pequeninos dessa terra, aquele que o mundo chama de arigó, ou coisa até pior. É esses que Deus quer usar, mas para isso é necessário que teu coração esteja aberto. A libertação, ela vem a partir do momento que tu te predispõe a fazer a obra. E aonde eu queria chegar, Deus me deu essa revelação de fazer esse culto nessa garagem aqui em Sapucaia. Já estava casado, evidentemente, já morando em Sapucaia. Minha esposa professora, leciona numa escola municipal, hoje também diretora. Aleluias, Deus é maravilhoso, né? Vou fazer um culto de ação de graças. Tem um pastor amigo meu de São Paulo, esse que começou a caminhar comigo no princípio da minha caminhada, né? Imagina um pastor da Assembleia de Deus, só Deus que faz isso, irmãos, né? A gente mascando um cantinho da língua ainda, cheio da carne, né, irmãos, né? Em igreja neopentecostal, eu louvo a Deus por isso, porque ela é uma porta de entrada, elas têm que existir, mas a gente tem que clamar pelo sangue do Cordeiro para que eles acordem, irmão, porque eles vão ficar na terra quando Jesus voltar, infelizmente. É a palavra, não é eu que falo. E esse pastor veio para cá e testificado no coração dele que nós tínhamos que fazer um culto de ação de graça. Naquele dia 13 de outubro, já completava 5 anos que eu tinha descido as águas, que Deus me revelou também que eu tinha que me batizar. Eu nunca tinha aberto a Bíblia, nunca tinha lido sobre batismo, não entendia o que era isso. E um dia deitado, falou: filho, tu vai te batizar dia 25 de dezembro desse ano, mesmo ano que eu tive um encontro com Deus, e a tua mãe vai vir para cá. Eu lembro que eu liguei para Porto Alegre, falei: mãe, quando é que a senhora vem? Que negócio é esse? Eu vou para aí? Não vou para aí. Como? Vem, mãe, quando é que a senhora vem? Eu tinha convicção naquilo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e que não pode ver. Eu vivi Hebreus 11 na prática, irmãos. Isso é viver a Bíblia. É você botar a prova a Deus, não encostando na parede, fazendo, vai ter que dar uma casa e um carro para mim. Não é por aí. Ele acrescenta isso, mas ele não é o alvo. O alvo é a salvação. O alvo é tu estar aqui hoje e ser liberto. Para que Deus quer que eu seja liberto? Para que tu tenha estrutura espiritual de fazer o que Ele manda lá em Marcos 16, pregar o Evangelho a toda criatura. Ah, mas irmão Jairo, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu não sou missionário, eu não vou viajar para a África. Não, a tua missão começa em casa, com a tua família, na tua rua, no teu bairro. É assim que Deus quer nos usar, irmãos, entende? Então parece que Deus quer libertar a igreja nessa noite. E esse pastor veio para cá. Minha mãe acabou indo para São Paulo. São tantas coisas que eu quero contar que eu tenho que compactar na minha memória aqui. E ela testificou o meu batismo nas águas. Ela é católica ainda, mas ela pôde testificar o que Deus fez e está fazendo na minha vida, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Assim diz a palavra do Senhor. Houve um tempo para mim, eu fiquei 41 anos no Egito.
Com 42 anos de vida, vim para o Senhor. Vou fazer 6 anos agora esse ano. E de repente, irmãos, eu abri aquela garagem para fazer um culto de ação de graças. Os irmãos tocaram comigo, foi assim algo maravilhoso como é isso aqui. Isso aqui é lindo, tremendo. Uma garagem pequena. Nunca mais, desde então, conseguimos fechar aquela garagem. Vai fazer 8 meses e ali estamos ganhando alma. E aconteceu um fato interessante que Deus pediu para eu contar aqui nessa noite. Não é uma igreja, é apenas um centro evangelista. E uma menina desesperada, seu marido tinha viajado, e veio um dos falsos profetas dizendo que o mundo ia acabar dia 21. Quem acompanha essa notícia? Que o mundo ia acabar sábado e tal. E acabou o culto, ela me chamou assim, irmãos, chamou a minha esposa para que nós orássemos por ela, que ela não conseguia dormir, o marido é militar, está viajando, ela tinha medo de que ia acabar o mundo, e ela sentia que ela ia ficar, e o marido que é mais santo que ela ia subir. Olha o que o diabo faz na mente da pessoa. O diabo pega a própria palavra, como fez com Jesus no deserto, né? Ele tentou Jesus pela palavra. É pela palavra que ele destrói muito crente hoje, irmão. Vigia. Aleluia. Deus está falando aqui, irmãos. E eu senti, irmãos, pela carne de impor as mãos nela. E lembrei daquela passagem de Jesus Cristo, né? Não impor a mão precipitadamente. Eu vigiei e Deus mandou assim: não, tu não vai orar por ela, tu vai ler a palavra para ela. E eu fui lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, que fala, né, que ninguém sabe quando é que ele vem, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Quando eu terminei de ler a palavra, essa mulher deu um suspiro, como se saísse um peso das costas dela. E ali Deus me revelou, irmãos, atente para isso, ei, não fique distraído essa noite. A palavra, ela tem poder. A partir do momento que a gente está aqui, irmãos, revestido pela misericórdia de Deus, que a gente sabe que a gente é trapo de imundícia, a gente sabe que a gente é caco, a gente sabe que a gente é pequenininho, sim, irmãos. Mas quando nós estamos aqui revestidos da autoridade do santo nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e a gente fala e determina que você vai ser vencedor e você crê, não tenta entender como é que vai acontecer a tua bênção, ela acontece. A libertação é isso, irmãos. E chegou um tempo em São Paulo que eu custava entender o que era essa coisa de parar de cantar no mundo, como é que eu ia sobreviver. Mas a Bíblia ensina também que o justo viverá por fé. E eu lembro que na ocasião eu liguei para o bispo da igreja onde eu congregava, lá eles têm bispo. Eu falei: bispo, eu não vou congregar mais com vocês aqui, Deus está mandando aí para Porto Alegre, meu pai está falido, teve um princípio de infarto, meu tio que é sócio, um princípio de AVC, enfim, minha família está destruída, eu vou ter que ir para lá, não sei nem o que eu vou fazer lá, porque eu também não tenho dinheiro. E foi o período de maior resignação, irmãos. É o Jeremias capítulo 18, é o momento, é o vale, é o momento que todo crente tem que passar, mais dia menos dia, não tem como fugir disso. Você pode protelar, mas que você vai ter que descer a casa do oleiro, e você vai ter que ser moído. Vai acontecer, irmãos, não tem jeito. É a única forma de você entender o que é deixar Deus te instrumentalizar. Profetizaram para mim que eu seria crente, eu dei risada. Profetizaram para mim que eu ia pregar a palavra, ri mais ainda, ia pregar a palavra. Que palavra? Eu nem sei quantos livros tem entre Gênesis e Apocalipse. Hoje eu sei, claro, eu já contei. Aleluia. Mas é mistério de Deus, irmãos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20: creia no Senhor e estará seguro, creia em seus profetas e prosperareis. A libertação, ela é muito além, irmãos, muito mais profundo do que uma palavra como foi o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue. Todos eles tinham espíritos de enfermidade. Uma coisa é a enfermidade, é a própria corruptibilidade do corpo, né? Você tem enfermidades porque o corpo é corruptível, mas há um mistério que é o espírito, é um demônio que está ali, com aquele fardo em cima. Isso é uma libertação. Assim nos vícios, assim na prostituição, porque a nossa carne, ela tem uma concupiscência, ou seja, uma inclinação a alguma coisa. Eu era um promíscuo, irmãos. Até hoje eu preciso vigiar, eu tenho que estar sempre vigiando os pensamentos, os olhos, porque o diabo sabe qual é o fraco de cada um de nós. A gente tem que